Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a esse treinamento de segurança com a HC Engenharia. E hoje nós vamos falar sobre hipertensão. Nós vamos saber um pouquinho o que é hipertensão arterial, como que nós vamos cuidar da hipertensão. Lembrando que é uma ação lá do PCMSO, o Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional, para que o colaborador ele aprenda a cuidar da sua saúde. Lembrando que a empresa ela promove campanhas, promove ações de cuidado à saúde, uma vez que o SESMIT ele cuida da segurança, mas ele também cuida da saúde dos colaboradores. Por isso que a empresa ela investe em exames, ela aplica a legislação NR07 dos quesitos, do cuidado da saúde do colaborador, e uma forma de conscientização. Vocês vão participar desse treinamento para aprender um pouquinho sobre saúde e o cuidado aí da sua saúde voltado ali para as questões ocupacionais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pressão arterial. Vamos ver o que é, né, a pressão arterial, como que ela se manifesta ali, os fatores de risco, né, o prognóstico, o tratamento, os efeitos ali do treinamento, né, de atividade física no organismo, tá? Separe esse momento para que você possa prestar atenção nesse treinamento e aprender um pouquinho, ok? Então, pressão arterial é uma situação clínica onde há uma elevação ali sustentada dos níveis tensionais acima dos valores da pressão arterial. Então, vamos ver um aprendizado aqui para a gente fixar um pouquinho, para que vocês possam conhecer o que é a pressão arterial. O corpo humano possui uma rede extensa de vasos sanguíneos, com cerca de 100 mil quilômetros de comprimento. Através desses vasos, o sangue transporta nutrientes e oxigênio para todas as partes do corpo. A é constante e mantida pela atividade incessante do coração, que bombeia cerca de 9.500 litros de sangue diariamente. Para garantir o fluxo sanguíneo, o músculo cardíaco alterna entre ciclos de contração, sístole, e relaxamento, diástole. E é assim que a pressão surge no interior dos vasos sanguíneos. Essa pressão também é conhecida como pressão arterial, e é ela quem garante que o sangue possa circular pelos tecidos do corpo. A hipertensão arterial sistêmica é uma doença que ocorre quando os níveis de pressão arterial permanecem frequentemente elevados durante vários períodos do dia. É a protagonista nos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças do coração, cérebro e rins. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 4 pessoas sofre desse mal. Esse número preocupa ainda mais quando se sabe que 40% das mortes por acidente vascular cerebral e 25% dos óbitos por doença arterial coronariana são devido a essa doença. Em 95% dos casos, as causas da hipertensão não são bem definidas. Entretanto, alguns fatores de risco têm relação direta com o desenvolvimento da doença. Excesso de peso e obesidade podem fazer com que a hipertensão apareça em crianças e adolescentes. Idade. Há uma ligação direta entre a idade e a elevação da pressão arterial. Ingestão de sódio. Alimentos ricos em sódio contribuem para o surgimento da hipertensão arterial. Gênero e etnia. Maior incidência de pressão alta em homens com até 50 anos de idade e em pessoas de cor não branca. Fatores genéticos. Predisposição ao desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica é bem estabelecida, porém ainda não há subsídios para predizer o risco de desenvolver a enfermidade. Sedentarismo. Hábitos de vida saudáveis contribuem não apenas para reduzir o risco de desenvolver hipertensão arterial sistêmica, como também no controle de pacientes diagnosticados.
Por ter origem multifatorial, as possibilidades de cura são menores na maioria dos casos. Para saber se você tem hipertensão, é bastante simples. Basta ferir os níveis da pressão. Entretanto, o diagnóstico deve ser realizado sempre por um médico. Uma vez diagnosticada, a hipertensão arterial sistêmica deve ser controlada, com o objetivo de reduzir os riscos de complicações cardiovasculares e manter um controle efetivo da pressão. O tratamento consiste em adotar hábitos de vida saudável, como a realização de atividade física regular, parar de fumar, reduzir a ingestão de sódio, perder peso, dentre outros. Em alguns casos, é necessário o uso de medicamentos para um controle adequado. Visando um tratamento mais eficaz, é importante que o paciente não interrompa e siga as orientações do médico. Então, pessoal, a gente percebeu aqui que a hipertensão, ela é uma doença, tá? E causada ali pela elevação da pressão arterial, ali com indício, né, dessa elevação em vários momentos ali do dia. E percebemos que existem alguns fatores associados a essa pressão, elevação da pressão arterial. E às vezes o colaborador ele pensa, mas o que a empresa ela tem a ver com a minha pressão arterial, se eu tenho problema de hipertensão ou não? A hipertensão, ela, ela pode, né, trazer ali o agravamento para outros tipos de doenças e inclusive impedir que o colaborador ele exerça algumas funções dentro da empresa, tá? Além de expor ali a integridade física desse colaborador, uma vez que ele pode ali passar mal durante a elevação dessa pressão no momento que ele está desenvolvendo uma atividade de risco, né, podendo cair, haver queda de mesmo nível, queda de nível diferente, ele está fazendo uma operação com uma máquina, um equipamento, né, e aí ele tem uma vertigem, ele passa mal de alguma forma, perdendo o controle ali desse equipamento que ele está operando, né, dirigindo, em atividades que têm risco de corte, de queda, abrasão, né, com materiais perfuro-cortante. Então, independente da sua atividade, às vezes uma atividade está atendendo ali um cliente atrás de um balcão. De repente, se você não faz esse controle, né, da sua pressão arterial ali, ou se você desconhece se está no momento ali de hipertensão, e aí você pode passar mal nesse atendimento, cair, bater a cabeça e ainda machucar, tá? Então, o controle da doença, né, o colaborador, ele tem indicação de como está a sua saúde, é para que não tenha nenhum episódio ali no momento que ele for desenvolver a sua atividade laboral, nenhum episódio que possa ali recorrer de um acidente, tá? Por um mal súbito, por exemplo. E aí a gente precisa ter uns conhecimentos básicos necessários para cuidar da nossa saúde. Por isso que a gente vem para esse bate-papo, tá? Então, nesse momento, a gente vai entender agora o que é, então, a pressão arterial. Uma vez que a hipertensão ela é uma doença que, há uma elevação dessa pressão arterial, nós vamos entender o que é a nossa pressão arterial. O coração bombeia o sangue para as artérias, alternando entre contração e relaxamento. Como resultado, a pressão surge no interior das artérias, conhecida como pressão arterial. A pressão arterial é ferida com esfigmomanômetro e é gravada como sistólica e diastólica. A pressão sistólica é a pressão que ocorre quando o coração se contrai. A pressão diastólica é a pressão que ocorre quando o coração relaxa. A pressão sistólica normal é 120, a pressão diastólica normal é 80. A pressão arterial é considerada alta quando a pressão sistólica for maior do que 140 e a diastólica for maior do que 90. A pressão arterial não é constante e varia frequentemente, dependendo da postura, atividades e estresse.
Para uma avaliação apropriada da pressão arterial, é necessário aferi-la várias vezes por um período de uns 2 meses. Apesar que a pressão arterial alta pode ser o resultado de uma anomalia física, geralmente, na maioria dos casos, a sua causa é desconhecida. Excesso de peso, consumo excessivo de sal, beber mais do que 2 copos de bebida alcoólica por dia constitui um risco de contrair a pressão arterial elevada. Um estilo de vida saudável pode contribuir grandemente para a prevenção da hipertensão arterial. A abstinência de cigarros evita danos ao seu sistema cardiovascular. Não beba mais do que 2 copos de bebida alcoólica por dia. Tenha uma dieta balanceada e evite excesso de gordura e sal. Tenha uma dieta diária de frutas, vegetais e derivados de leite. Exercícios físicos, relaxamento e divertimento previnem o estresse e afetam de forma positiva na sua pressão arterial. Algumas famílias são mais propensas a ter pressão arterial alta do que outras. Pressão alta em si não é uma doença. Entretanto, ter pressão alta constantemente por muitos anos pode aumentar o risco de doenças cardíacas e coronárias. A ocorrência de doenças cardiovasculares em familiares próximos pode aumentar o seu próprio risco de pressão alta. Tabagismo e diabetes afetam o sistema cardiovascular mais do que a pressão arterial elevada. É aconselhável que você tenha sua pressão arterial verificada pelo seu médico quando você tem mais de 40 anos e a sua pressão sanguínea nunca foi aferida antes. Quando um dos membros imediatos da sua família teve uma doença cardiovascular. Quando você estiver enfrentando problemas cardíacos e vasculares. Quando você já foi diagnosticado com pressão alta. O seu clínico geral pode lhe dar mais informações sobre essa doença e as opções de tratamento. Muito bem. Então, essas foram as orientações sobre a nossa pressão arterial. E aí, a pressão arterial, quando o colaborador ele realiza lá o exame clínico médico, seja o admissional, periódico, um demissional ou na mudança de função, nós temos a empresa ela recebe uma indicação que o médico liberando o colaborador neste momento ali que ele faz essa análise. E aí você recebe o AS, que é o atestado de saúde ocupacional. Então, naquele momento que você fez a aferição, passou pelo clínico, ele vai atestar ali como que está a sua pressão. E aí você vai ser liberado ou não, dependendo da anamnese clínica que for realizado ali. Além da pressão arterial, tem outros requisitos, né, que o médico ele faz na anamnese dele. E vamos supor que há uma alteração. Mas essa alteração aí não te impeça de trabalhar, não vai te impedir naquele momento ali de você ser aprovado no atestado médico saúde ocupacional, no seu ASO. Mas o colaborador ele vai ter a responsabilidade de fazer o controle, tá, dessa pressão. Se ele já não está com a hipertensão e tomar os medicamentos, procurar o médico específico para fazer esse acompanhamento, tá? Uma vez que foi identificado na anamnese ali do clínico, do médico do trabalho, fica de cargo do colaborador ele fazer esse acompanhamento. Então, é de extrema importância que você tenha conhecimento de como está a sua saúde, como está a sua pressão, para fazer esse monitoramento que foi indicado aqui, tá? E aí nós vamos ver agora quais são as causas, né, identificáveis aqui para a pressão arterial. Unimax apresenta hipertensão. Mantenha sob controle. Hipertensão, popularmente chamada de pressão alta, é ter a pressão arterial sustentada igual ou maior que 14/9. Mas o que isso significa de fato?
A pressão se eleva por vários motivos, mas principalmente porque os vasos nos quais o sangue circula se contraem. O coração e os vasos podem ser comparados a uma torneira aberta, ligada a vários esguichos. Se fecharmos a ponta dos esguichos, a pressão lá dentro aumenta. O mesmo ocorre quando o coração bombeia o sangue. Se os vasos são estreitados, a pressão sobe. Quais são as consequências da pressão alta? A pressão alta ataca os vasos sanguíneos, coração, rins e cérebro. Os vasos são recobertos internamente por uma camada muito fina e delicada, que é machucada quando o sangue está circulando com pressão elevada. Com isso, os vasos se tornam endurecidos e estreitados, podendo, com o passar dos anos, entupir ou romper. Quando o entupimento de um vaso acontece no coração, causa dor, angina, que pode ocasionar um infarto. No cérebro, o entupimento ou rompimento de um vaso leva ao AVC, acidente vascular cerebral ou derrame cerebral. Nos rins podem ocorrer alterações no funcionamento até a paralisação dos órgãos. Responsável por 40% dos infartos, 80% dos derrames e 25% dos casos de insuficiência renal terminal. A hipertensão é muito comum. Acomete 1 em cada 4 pessoas adultas. Estima-se que atinge em torno de, no mínimo, 25% da população brasileira adulta, chegando a mais de 50% após os 60 anos, e está presente em 5% das crianças e adolescentes no Brasil. Confira os 10 mandamentos contra a pressão alta. 1. Meça a pressão pelo menos uma vez por ano. 2. Pratique atividades físicas todos os dias. 3. Mantenha o peso ideal. Evite a obesidade. 4. Adote a alimentação saudável. Pouco sal, sem frituras e mais frutas, verduras e legumes. 5. Reduza o consumo de álcool. Se possível, não beba. 6. Abandone o cigarro. 7. Nunca pare o tratamento sem acompanhamento médico. 8. Siga as orientações do seu médico ou profissional da saúde. 9. Evite o estresse. Tenha tempo para a família, os amigos e o lazer. 10. Ame e seja amado. Você precisa conhecer sua pressão. A única forma de saber se sua pressão está normal ou alta é aferi-la. Fique atento à sua saúde e leve uma vida 12/8. Unimax, administradora e consultoria de benefícios. E aí as causas identificáveis da pressão arterial, que é conhecida, né, como foi falado aqui, a hipertensão, seria doença renal crônica, a coarctação da aorta, síndrome de Cushing ou excesso, drogas, indução ou drogas relacionadas, a uropatia obstrutiva, a hipertensão renovascular, apneia do sono ou doenças da tireoide e paratireoide. E aí os valores de referência que foi citado aqui, 14/9. E aí é a necessidade de que você possa identificar, né, qual é o valor da sua pressão, saber regularmente, para que você possa monitorar seu estado de saúde. E algumas causas, né, associadas à hipertensão resistente, nós temos o excesso de ingestão de sódio, retenção de volume por doença renal, a terapia diurética inadequada, não aderência ao tratamento, quando há uma identificação ali, né, da hipertensão, as doses inadequadas, as combinações inadequadas com a doença ou com os medicamentos, né, drogas anti-inflamatórias, não asteroides, cocaína, anfetamina e outras drogas ilícitas, né, os descongestionantes, o anticoncepcional, cigarro, obesidade, o excesso de álcool, como foi falado, a não verificação da PA, né, a pressão arterial, ou a verificação errado, e algum fator genético ali presente, né, na própria família, e que muitas vezes é hereditário, a gente erra dali os fatores genéticos da hipertensão. Então, inclusive quando a gente faz lá, né, o ASO, ou passa pelo clínico,
há essa verificação da condição genética. Tem alguém na sua família, por exemplo, que já sofre de hipertensão? Seu pai, sua mãe, tá? Se já tem essa predisposição na família, né, o colaborador ele precisa estar atento, né, com esses indicadores aqui, que pode ser uma das causas da hipertensão. Uma vez que você tem na família, você tem que procurar ali quais são as medidas de controle, né, da hipertensão, como foi falado aqui. Uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, a atividade física regularmente, né? Antigamente, nos tratamentos da hipertensão, havia uma indicação ali de que não poderia fazer atividade física por causa da elevação momentânea ali da PA, da pressão arterial. E hoje já tem esse entendimento ao contrário, dos benefícios que há, né, tanto na boa alimentação quanto na atividade física regular, para você estabelecer um valor de referência da pressão arterial que se julga normal, ok? Então, precisamos ter atenção com relação a isso, né? Mantendo o controle, se você já indicou, né, que a sua pressão arterial ela está alta e você já está no quadro de hipertensão, né? Você precisa manter a doença sob controle. Uma vez que a hipertensão ela pode ser silenciosa, tá? Então, mantenha, né, um peso adequado para sua altura, para sua idade, né, uma alimentação saudável, né, diminuir o consumo do álcool, parar totalmente. Para hipertensão, há uma proibição com relação ao fumo, né? Quem tem o hábito de fumar, que realmente elimine esse hábito para que você realmente estabeleça uma condição saudável para você, pratique atividade física, né? Para não ficar parado, movimentar o corpo, isso é importante, né? Evitar situações de estresse, manter calmo. Às vezes a pessoa ela é ansiosa, né? Procurar um outro atendimento ali voltado para um psicólogo, uma terapia, para você rever ali o que realmente você pode melhorar na sua saúde mental, que ataca diretamente a nossa saúde física, né? Nosso estado físico, e diminuir, né, a quantidade também de sal na comida, né? Isso ajuda muito. O sal ele faz com que você retenha líquido e apresenta inchaços ali no corpo. Então é importante que a diminuição do sódio para o controle da doença, da hipertensão. Tenhamos a consciência com relação a esses itens. E aí, existe até, né, um dia mundial, né, para conscientização da hipertensão arterial, é 17 de maio, porque é uma doença silenciosa que pode agravar e levar a outro tipo de patologia, tá? Então, a importância da gente cuidar da nossa saúde, ter um monitoramento, ir ao médico regularmente, fazer as nossas consultas. Quando a empresa indicar ali o exame periódico, você tem ali a obrigação de ir até a clínica, o local indicado para realizar esse exame. O exame periódico, ele é custeado pela empresa, tá? E o funcionário, ele tem esse dever de ir para fazer esse monitoramento ali da saúde dele. Pessoal, preciso de mais oxigênio aqui. Com tanto cigarro e poluição fica difícil. Ô, pessoal, vai com calma aí. Senão não vou aguentar tanta pressão. E a gente? Estamos parecendo mais 2 pacotinhos de sal. Avisa, em cima de não é só qual que eu trabalho, não, hein? Sim, garoto, sim, garoto. Pessoal, eu tô virado numa bomba relógio. Eu tô sobrecarregado. Cuidado! A hipertensão é uma doença silenciosa. Ela atinge 1 a cada 4 pessoas. Pratique atividade física.
Cuide de sua alimentação. Melhore seu estilo de vida. Trate seu corpo com carinho. Ele agradece. Como a gente viu aqui, né, no dia 17 de maio de cada ano, né, é um dia de reflexão, né, sobre o assunto da hipertensão arterial, uma vez que todos os órgãos ali do corpo ele vai indiretamente ou diretamente sofrer, né, com a doença, com a sobrecarga ali no organismo, principalmente se a pessoa ela já tem alguns fatores ali de sobrecarga que vai dificultar, né, o perfeito funcionamento do corpo, como foi dito aqui, por exemplo, a questão do fumo, do cigarro, tá? Então, se você já está sobrecarregando ali os órgãos do seu corpo, já com a má alimentação, sem praticar atividade física, você já tem uma predisposição a desenvolver outros tipos de doença, tá? E aí a hipertensão associada, né, com esses cenários que foi falado aqui, você vai sobrecarregar ainda mais o seu organismo, prejudicando ali a sua saúde, prejudicando o seu desempenho no trabalho, o seu desempenho para respiração, para caminhada, né, para praticar atividade física, o seu desempenho para se relacionar no dia a dia com as pessoas e as atividades, às vezes, e tarefas e atitudes simples do dia a dia, né, você pode deixar de fazer, de conseguir fazer exatamente por limitações, tá? Da doença. Aí o tratamento, esses dois tipos de tratamento, né, com medicamento e o sem medicamento, né, que é mudando o seu comportamento, mudando a sua postura, né, praticando atividade física, empenhando na sua dieta, na sua restrição alimentar, né, entendendo qual que é a importância que a gente aquilo que a gente come, ok? E a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses tratamentos. Unimax apresenta hipertensão arterial no ritmo da prevenção. O coração é o primeiro órgão a ser formado no corpo, nos acompanhando desde o início da vida. E a sua missão é cuidar do bombeamento do sangue por todo o organismo. Você sabe como isso acontece? O coração bombeia o sangue por meio dos vasos sanguíneos, também chamados de artérias. São cerca de 9.000 litros de sangue por dia, circulando em aproximadamente 100.000 quilômetros de vasos. Ao ser bombeado, o sangue é empurrado contra a parede dos vasos sanguíneos e eles exercem uma resistência ao seu fluxo. E é essa tensão gerada na parede das artérias que chamamos de pressão arterial. Se essa força aumenta, agredindo as paredes das artérias, a pressão arterial se eleva e provoca a hipertensão ou pressão alta. Como sabemos que uma pessoa tem hipertensão? Quando sua pressão permanece frequente igual ou superior a 14/9, sendo que o valor ideal para ela é de 12/8. Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, a doença atinge 1 a cada 4 pessoas adultas, e a hipertensão pode levar ao surgimento de outras enfermidades. Os órgãos mais atingidos são o coração, com infarto, o cérebro com AVC e perda de memória, e os rins com insuficiência renal. Ela também interfere nos vasos que irrigam a retina, provocando alterações na visão. Nos homens, ela ainda pode causar a impotência sexual. Fique de olho. A hipertensão é uma doença silenciosa e crônica. Por não ter cura, o seu tratamento pode envolver o uso contínuo de medicamentos, além de hábitos saudáveis para controlá-la. O diagnóstico deve ser feito por um profissional médico. Para isso, é essencial manter as consultas e exames de rotina em dia. Os sintomas da doença só aparecem na fase avançada e envolvem dor de cabeça, falta de ar, dores no peito, visão borrada, tontura e náuseas. Atente-se aos fatores de risco para o desenvolvimento da pressão alta: histórico familiar, obesidade, sedentarismo, tabagismo, bebida alcoólica em excesso, alto consumo de sal, estresse e sono irregular. A melhor maneira de evitar a doença é manter o coração no ritmo da prevenção. Para isso, ter um estilo de vida saudável é fundamental. E isso inclui uma alimentação balanceada e sem excesso de sal, a prática regular de exercícios físicos, evitar o fumo e o álcool, gerenciar o estresse e ter boas noites de sono.
Esses hábitos saudáveis também auxiliam no controle da pressão. Escute o seu coração e proteja a sua saúde. No tratamento aqui a gente viu que às vezes a prevenção é o melhor remédio. Até a forma que você dorme, se você tem uma qualidade de sono ou não, né, uma preparação para o sono é muito importante, né? Inclusive se desligar ali das redes sociais, dos aparelhos eletrônicos, né, uma hora antes de dormir, para que o seu organismo ele entenda que você está indo dormir, né? Tem pessoas que ela usa a tela ali minutos antes de dormir frequentemente, então o organismo ele entende que ela vai se despertar, neste caso ele vai prejudicar no sono, e aí todas as nossas atitudes, elas sendo boas ou ruins, vai refletir na nossa saúde. Então, né, prepare ali para você ter uma noite de sono agradável, uma noite de sono que você tenha capacidade de se recuperar para o próximo dia, né? Um quarto mais escuro, ele facilita ali o sono e para que você tenha ali uma noite completa de sono. Então, verifique ali a claridade dos locais, silêncio, né? Manter a calma. Às vezes a pessoa ela está ali estressada, ela está agitada, e aí tem uma necessidade de procurar um profissional para que você consiga regularizar o seu sono, para que isso não reflita lá na sua pressão arterial, para que isso não reflita, né, como foi falado, ah, ali uma agitação, um descompassar ali dos batimentos cardíacos, né, por causa da aceleração, da ansiedade, tá? Então, é importante a gente ter o tratamento preventivo, né, desde lá do sono, alimentação, praticar atividade física, né, diminuir na bebida, se possível não beber, não fumar, tá? Para que você tenha uma qualidade de vida. Aí agora a gente vai falar sobre a terapia antihipertensiva, né, para evitar ali as complicações cardiovasculares. A gente viu que a hipertensão ela vai atacar os órgãos, cada um de uma forma diferente, né? Cérebro, coração, os rins, né? Então a terapia antihipertensiva ela vai reduzir ali, tá? A morbidade e a mortalidade ali, associada à pressão elevada, tá? Então é importante ter esse tipo de conhecimento, procurar fazer os exames periódicos, né, em dia. Algumas drogas, né, utilizadas ali para o tratamento da hipertensão arterial, já que lá no comportamento fica muito a cargo da pessoa, né, do paciente, mas nós temos algumas drogas utilizadas ali, que são os remédios, né, a questão dos diuréticos, né, os inibidores do sistema nervoso, os fármacos de ação central, tá? E aí, para tratamento ali direto da hipertensão, a utilização dos medicamentos. O tratamento não medicamentoso, o controle, né, do peso corporal ali, a injeção, o controle da ingestão de sal, a diminuição dessa ingestão de sal, né, o álcool, o consumo do álcool, o abandono do fumo, e aí aumentar também a prática de atividade física, que é muito importante, ok? Como eu citei anteriormente, esse um mito ali, ou se existia, né, quando se falava de pressão arterial, da doença, pressão arterial, a não prática de atividade física, tá? E hoje a gente vai ver a importância ali de você praticar o exercício físico para ajudar no controle da pressão arterial. A hipertensão arterial sistêmica é caracterizada pelo aumento sustentado da pressão sanguínea sobre a parede das artérias. E quais são os valores normais? A pressão arterial é considerada normal quando a pressão arterial sistólica é menor que 120 milímetros de mercúrio.
e a pressão diastólica é menor que 80 milímetros de mercúrio. Quando a pressão sistólica se encontra entre 120 e 129 milímetros de mercúrio e a diastólica menor que 80 milímetros de mercúrio, a pressão arterial é considerada elevada. A pressão sistólica entre 130 e 139 milímetros de mercúrio ou a diastólica entre 80 e 89 milímetros de mercúrio caracterizam a hipertensão estágio 1. Quando os valores se encontram acima de 140 milímetros de mercúrio para a pressão sistólica ou acima de 90 milímetros de mercúrio para a pressão diastólica, é caracterizada a hipertensão estágio 2. E quando os valores ultrapassam os 180 milímetros de mercúrio para a pressão sistólica ou 120 milímetros de mercúrio para a diastólica, temos um quadro de crise hipertensiva, e neste caso, a consulta médica deve ser realizada imediatamente. E qual é a prevalência mundial da hipertensão? Os dados de prevalência são alarmantes. Estima-se que 1,3 bilhão de pessoas no mundo vivem com hipertensão arterial sistêmica. E quais são os fatores de risco para desenvolver a hipertensão? Existem alguns fatores de risco que são modificáveis e outros não modificáveis. Entre os modificáveis, podemos citar a ingesta excessiva de sal e alimentos ricos em gordura saturada, o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas, o sobrepeso e o sedentarismo. Entre os fatores não modificáveis, destacam-se o histórico familiar de hipertensão, idade superior a 65 anos, a presença de doenças coexistentes, como diabetes e doença renal. E quais são os riscos para quem já tem hipertensão? A hipertensão aumenta consideravelmente o risco de acidente vascular encefálico, perda de visão, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, disfunção sexual e doença ou insuficiência renal. E como o exercício pode ajudar? O exercício funciona como uma ferramenta não farmacológica de prevenção e tratamento da hipertensão. Um dos grandes benefícios do exercício em relação à hipertensão é o fenômeno conhecido como hipotensão pós-exercício, a HPE. Mas o que é a HPE? A hipotensão pós-exercício é definida como a diminuição da pressão arterial após uma sessão de exercício para valores menores que os medidos antes da sessão, ou em uma sessão controle sem exercício. Neste gráfico, podemos observar um exemplo de hipotensão pós-exercício. O eixo Y na vertical representa os valores de pressão arterial. O eixo X na horizontal representa o tempo decorrido após o término do exercício, indo até 180 minutos pós-exercício. As linhas tracejadas na horizontal representam o momento pré. Podemos ver que a pressão arterial permanece reduzida após o exercício por muitos minutos. Esse efeito pode durar até 24 horas. E quais são os mecanismos subjacentes à HPE? O mecanismo central se dá pela diminuição do débito cardíaco, que é o produto da frequência cardíaca com o volume sistólico. A redução destas variáveis pode diminuir a pressão arterial. A HPE por mecanismo central é mais comumente apresentada em populações específicas, como idosos, indivíduos com sobrepeso e hipertensos. A HPE por mecanismo periférico é resultante da diminuição da resistência vascular periférica, decorrente da liberação de substâncias vasodilatadoras na corrente sanguínea. Este mecanismo é comum em populações gerais, como jovens de ambos os sexos, com IMC adequado e pressão arterial normal. Diferentes modalidades de exercício podem induzir o fenômeno da HPE, como a caminhada, a corrida, o ciclismo, o treinamento resistido, o pilates, entre outras. A dose ótima de exercícios para promover o fenômeno da HPE, otimizando sua magnitude e duração, ainda permanece desconhecida, especialmente no que tange à frequência semanal, a intensidade de esforço, tempo ou duração das sessões, tipo de exercício, volumes das sessões e progressão a ser adotada. O GPREX estuda a hipotensão pós-exercício e tem vários trabalhos publicados nesta temática. Acesse www.gprex.com e confira todos os nossos estudos e linhas de pesquisa. Aí um ponto importante da atividade física, porque nós vamos comentar agora sobre os benefícios, né, do exercício aeróbico, como foi falado aqui no final, inclusive para a melhora ali e o controle da hipertensão. Então preste atenção.
meu nome é Ana Clara e eu também faço parte do Pet Physio. Sejam bem-vindos ao nosso canal. O assunto que eu vou falar hoje é sobre o exercício físico utilizado para reduzir a pressão arterial. Para isso, eu vou usar esse artigo aqui, ó. Associação entre a força muscular respiratória e a redução dos níveis de pressão arterial após um treinamento aeróbico em hipertensos. Agora me respondam. Quem aqui tem algum parente ou conhece alguém que tem hipertensão arterial ou pressão alta? Com certeza, pelo menos uma pessoa vocês conhecem, não é mesmo? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a hipertensão arterial causa 7,5 milhões de mortes no mundo, cerca de 12,8% do total de todas as mortes. Estudos têm demonstrado que o peso corporal, a composição da dieta e a gordura dietética e a inatividade física estão fortemente associados com os níveis elevados da pressão de sangue. Em contrapartida, vários estudos descobriram que o treinamento aeróbico reduziu a pressão arterial sistólica e a pressão diastólica em hipertensos, e que ele também tem sido uma estratégia para reduzir o consumo de medicamentos e a dose desses medicamentos em hipertensos. E é exatamente disso que o artigo que eu trouxe para a gente fala. Nesse estudo, participaram 90 pessoas com diagnóstico de hipertensão arterial divididas em 2 grupos. Um grupo intervenção com 70 participantes que realizaram 1 hora de treinamento físico em esteira ergométrica 2 vezes na semana durante 8 semanas. E um grupo controle com 20 pessoas, as quais não realizaram exercício físico. Como resultado, nós podemos ver que o treinamento aeróbico foi eficaz na redução da pressão arterial em hipertensos, e o teste de força muscular respiratória foi aumentado, indicando uma melhora desses músculos, associado também a uma melhora no condicionamento físico, que foi vista pelo aumento da distância percorrida no teste de caminhada. Ao longo dos anos, tem sido percebido que os fármacos, isoladamente, não são suficientes para prevenir a hipertensão arterial e que a atividade física é um aspecto crucial do tratamento deles. Por isso, recomenda-se que os hipertensos façam um programa de exercícios regulares, com intensidade moderada, associado ao uso desses medicamentos. Então, você que ainda não começou a praticar exercício, é muito importante que comece o quanto antes. No início vai ser um pouco difícil. Você vai ficar um pouco cansado. Mas com o tempo, você irá conseguir e verá que a atividade física faz muito bem para a saúde. Lembre-se que grande parte das doenças crônicas dos dias de hoje são causadas pelo sedentarismo. Então não fique de bobeira e faça a sua parte. Bom, gente, aqui está a referência do artigo que foi utilizado para fazer o vídeo. Quem tiver interesse e quiser ver melhor o artigo na íntegra, com todas as informações, o link vai estar logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like no nosso vídeo, curta a nossa página e se inscreva. E é importante a gente buscar esse tipo de conhecimento, porque às vezes, eu não sou hipertenso, minha pressão tá ok, mas tem alguém na sua casa, tem alguém na sua família, tem alguém no trabalho, que você possa compartilhar esse tipo de informação, até mesmo para a pessoa, ela de forma preventiva, ela buscar fazer as atividades físicas, mudança de comportamento, tá? Isso tudo para a gente levar em consideração a prevenção da pessoa no trabalho e também para a vida dela, ok? Aí, a pressão arterial, como a gente viu, além de ser uma doença silenciosa, a hipertensão, além de ser uma doença silenciosa, tá? É uma doença que é ocasionada por fatores hereditários, né, como a gente comentou aqui, e também são fatores adquiridos, devidos ali ao mau hábito que a pessoa tem, fumar, má alimentação, alcoolismo, né, o excesso de sal e gorduras, né, dependendo ali da idade,
do colaborador, do paciente, da pessoa, o não controle sobre a sua pressão arterial, nunca foi no médico, nunca aferiu a pressão, não sabe ali qual que é o ideal ali para o peso dele, né? Inclusive está acima do peso, é importante a gente ter esse tipo de controle, né? Inclusive a metade da população idosa, ela possui problemas ali com pressão arterial, né? E principalmente na ausência de atividade física, uma vez que a pessoa ela vai envelhecendo e tende a ter as dificuldades que foi falado e orientado aqui. E aí, no início, para quem está sedentário, não pratica atividade física, sempre vai ser difícil, né? Mas a orientação que foi dada durante esse treinamento é que você precisa persistir ali para melhorar a sua condição física e ter uma forma regular de atividade para que o seu organismo ele consiga estabelecer uma pressão arterial ideal. E aí, para quem já tem a hipertensão, para que o organismo também ele tenha a doença ali de forma controlada, né? No passado, a gente viu também que o diagnóstico de hipertensão, ele condenava o paciente ao máximo ali de repouso, pois acreditava-se que quanto menos o indivíduo se esforçasse fisicamente, melhor seria para tentar manter a pressão sob controle. E aí, no entanto, a gente viu que os estudos, nesse último vídeo, eles avançaram, né, os estudos científicos, provocando ali o contrário, provando que realmente seria o contrário que o paciente precisava fazer. Ele precisa ter atividade física regular, tá? E aproveitar os benefícios dessa atividade física ali para o paciente, não somente porque o paciente ele é hipertenso, né? Mas aí nós temos resultados comprovados na redução, né, e do controle ali, da pressão arterial através da atividade física realizada ali de forma regular. Então, pratique atividade física, né, restabeleça ali uma condição de alimentação balanceada, né, para que você também tenha um peso regular, assim fazendo um bom controle na sua pressão, ok? Então essas foram as informações, as dicas dadas sobre hipertensão. Espero que vocês tenham absorvido, aprendido um pouquinho, repasse esse conhecimento, estejam bem e saudáveis, tá? E bom trabalho seguro para todos. Te vejo no próximo treinamento.